Nós vamos fazer aqui a correção da atividade 1, né? E tirar as possíveis dúvidas de vocês, se vocês tiverem. E também vamos ver como é que foi, né, as respostas de vocês ao mesmo tempo em cada questão, né? Então vamos lá, sem mais demoras. Bom, a primeira questão dizia o seguinte, ó, considerando a raiz quadrada de 3 igual a 1,7, né, o valor aproximado de x na figura abaixo. Bom, vamos aqui. Eu andei olhando aí os formulários entregues por vocês, né? Na verdade, pelas 3 turmas do segundo ano. Então, 105 pessoas responderam à atividade e, incrivelmente, a maioria errou, né? Essa questão foi a única questão que a maioria errou, né? Então, a maioria das pessoas marcaram que a resposta correta era 10,6, ok? E 25 pessoas foram na correta, né, que é 28,6. E vamos tentar entender aqui o que aconteceu, né? A resposta correta, eu estou dizendo que é 28,6, mas a maioria foi para essa aqui. Então, ok, vamos tentar entender aqui o que aconteceu. Bom, o que ele está querendo aqui é o valor dessa base do triângulo, né? E o que foi informado foi esses dois ângulos internos aqui, um de 60, um de 45 e a altura do triângulo que é 18, ok? Bom, essa questão aqui requer de você, para você conseguir separar, né, essa figura aí em dois triângulos. Então, o que você vai fazer? Vamos pensar aqui no triângulo da esquerda, né? O triângulo da esquerda tem a altura 18, né? O ângulo aqui de 60 e a base eu vou atrás dela, eu vou chamar de A, ok? Mesma coisa eu vou fazer aqui com o triângulo da direita, vou decompor ele aqui, né? Eu sei que a altura dele também é 18, porque é comum, né? E esse ângulo aqui é de 45, beleza? E vou chamar essa base aqui de B. Então, o meu desafio aqui é achar o A, né, e achar o B. Porque quando eu descobrir o A e o B, o X vai vir fácil. O X vai ser A mais B. Tranquilo? Então, por isso que eu estou separando assim. Bom, para descobrir o A, o que você vai pensar? Esse 18 aqui é cateto oposto. Esse A aqui é cateto adjacente. Aí existe uma relação que envolve cateto oposto e cateto adjacente, né? Essa relação aí é a tangente. Então, se eu dividir o 18 pelo A, eu estou fazendo cateto oposto dividido por cateto adjacente. Essa divisão aí dá a tangente desse ângulo que eu estou observando. No caso aí dá a tangente de 60. Então, vai ficar 18 sobre A igual a tangente de 60, né? Basta você lembrar lá da tabela, é o terceiro valor lá da terceira coluna, né, da tangente. Então, isso aqui é só raiz de 3, né? Então, A vezes raiz de 3 é igual a, aqui é como se tivesse 1, né? 18 vezes 1. Então, o A é igual a 18 dividido por raiz de 3. Só que ele pediu para você considerar que a raiz de 3 fosse 1,7. Então, vamos botar aqui o A é igual a 18 dividido por 1,7. Se você pegar a calculadora e dividir, né? 18 por 1,7, você vai encontrar aproximadamente, né, 10,58 e alguma coisa. Geralmente isso aqui se aproxima para 10,6, certo? Então, o A é aproximadamente, né, 10,6. Beleza. Para achar o valor de B, você pode aplicar a mesma coisa, né? Você pode usar também a relação da tangente. Mas eu queria já adiantar para vocês o seguinte: toda vez que você tem um triângulo retângulo, onde um dos ângulos internos é de 45, o outro também
vai ser de 45, né? Porque a soma dos três tem que dar 180, certo? E aí, todo triângulo retângulo, onde um dos ângulos internos, né, é de 45, pode ter certeza que ele é um triângulo isósceles, porque ele vai ter os dois ângulos da base congruentes, certo? Ou seja, a altura desse triângulo é congruente à base dele. Então aqui nem precisa fazer conta. Isso aqui é 18, o B, né? Se você usar a relação da tangente, com certeza você vai achar também que isso aí é 18, certo? Portanto, o nosso x vai ser o seguinte, vai ser o A, que é o 10,6, né, mais o B, que é 18. E aí vai dar a sua resposta, que é 28,6. Bom, vendo aqui a minha solução, dá para entender porque que a maioria marcou 10,6, né? Porque a maioria entendeu que o x, né, era só a base desse triângulo onde o ângulo é de 60 graus, né? Então, beleza. A alternativa correta aí é 28,6. Vamos lá. Questão 2. Um teleférico deve unir os pontos A e B de dois morros. Para calcular a quantidade de cabos de aço necessária, o engenheiro mediu as alturas dos morros em relação a um mesmo plano horizontal, obtendo 108 metros e 222 metros. Em seguida, mediu o ângulo que a reta AB forma com a horizontal, obtendo 35 graus. A distância entre os pontos A e B, sabendo que o seno de 35, né, o cosseno de 32 e a tangente de 32 foi dada, né? No caso aqui é o cosseno e a tangente de 35, no caso, né? Eu acho que aqui eu me equivoquei aqui. Deixa eu ver aqui, cosseno de 35. É isso mesmo. Aqui é 35, beleza? Vamos lá. Então, como foi vocês aí nessa questão, né? A maioria esmagadora aí, 89 pessoas foram na resposta correta. Segundo aí a maioria, né? 200 metros. Então, acredito que aí não teve muita dificuldade, porque foi uma questão que foi comentada em uma das aulas, né? Então, vamos aqui, vamos tentar resolver ela aqui. Então, vamos aqui primeiro considerar um plano horizontal, né? Aí ele fala que tem dois morros. O morro A e o morro B, os dois tocos. Então, o morro A eu vou representar aqui pelo ponto A, né? E o ponto A, ele é mais baixo que o ponto B. Então, vou botar aqui o morro B um pouco mais alto. Então, tá aqui a altura do morro A. Tá aqui a altura do morro B. Vamos fazer assim. Ok? Ele diz que obteve 108 metros, né, para o morro A e 222 metros para o outro. Ok? Em seguida, mediu o ângulo que a reta AB, né, que é essa aqui, ó, faz com o plano horizontal e deu 35. Ou seja, se você fizer aqui esse ângulo, ó, com a horizontal, ó, isso aqui dá 35 graus. Ok. O que a gente vai fazer agora? Ele quer saber a distância de A para B, né? Quer saber isso aqui, ó. A distância entre os pontos A e B, sabendo que tem esses senos aí. Bom, aqui a implicação é o seguinte. É você descobrir esse segmentozinho aqui. Esse segmentozinho pequeno vai ser o quê? A diferença das alturas entre os morros, né? Já visto que esse pedacinho aqui é 108, né? Então esse pedaço pequeno, né, vai ser 222 menos o 108, né? 222 menos 108 dá quanto? Dá 14, né? 14, certo? E agora o que você vai fazer? Você tem aqui o cateto oposto, né? Você quer saber a hipotenusa e tem esse ângulo.
Então, se você dividir o cateto oposto pela hipotenusa, que é o 14 sobre o x, isso aqui tem que dar o seno, né, do ângulo aqui, que é 35. Então, 14 sobre x é igual ao seno de 35, né? É 0,57. 0,57. Ok? Então, 0,57, né, vezes x é igual a 14. Beleza? Opa, desculpa, só que não é 14 não, né? Isso é 114. Deixa eu só ajeitar aqui. 14 é muito pouco, né? 114. Beleza. Então dá 114, aquela diferençazinha lá, né? Que é 222 menos 108. Então o x vai ser o quê? 114 dividido por 0,57. Aí você pode pegar a sua calculadora para achar a aproximação, né? Você divide 114 por 0,57. Isso aqui dá 200. No caso aqui o valor exato, está fechadinho, 200. Beleza? Então essa questão foi feita, né, de certa forma, 2 vezes. Questão número 3. Sabendo que x é a medida de um ângulo agudo e que a tangente de x é 8 sobre 15, calcule o valor do seno de x e o cosseno de x, respectivamente, Então a informação básica aqui é essa, né? Mas antes vamos ver como é que foi o pessoal, né? A maioria foi na resposta correta, 54 pessoas, disse que era a opção 8 sobre 17 e 15 sobre 17. Só que também tem um bom número de pessoas que disse que a resposta correta, né? 37 pessoas disseram que a resposta correta é 5 sobre 13 e 12 sobre 13. Então, essas duas questões aí, esses dois itens, deve ter um motivo, né? Para o pessoal pensar que seria a resposta correta. Vamos analisar aqui. Bom, quando ele fala que a tangente de x é 8 sobre 15, né? Lembrando que a tangente é a divisão do cateto oposto pelo cateto adjacente, certo? Então, se ele fala que a tangente é 8 sobre 15, então deve existir um triângulo, retângulo, né, com um certo ângulo x, onde o cateto oposto mede 8 e o cateto adjacente mede 15. Por que deve existir? Porque quando você for calcular a tangente do x, você vai ter que dividir o 8 por 15, do jeito que está falando que tem aqui, certo? Bom, para achar o seno do x, né? Para achar o seno de x e o cosseno de x, você precisa, né, fazer o quê? O seno de x você precisa do cateto oposto e da hipotenusa. Então você precisa fazer 8 sobre a hipotenusa. O cosseno você precisa fazer 15, que é o cateto adjacente, sobre a hipotenusa. Então, para você poder responder a questão, você precisa, né, descobrir quem é essa hipotenusa. Então, eu vou chamar essa hipotenusa aqui de H, certo? Para a gente descobrir ela. Como é que acha essa hipotenusa? Pelo teorema de Pitágoras. Então, você vai fazer aqui, ó, hipotenusa ao quadrado é igual a 15 ao quadrado mais 8 ao quadrado, certo? Então, H ao quadrado é igual a 15 ao quadrado dá 225. 8 ao quadrado dá 64. Então, H ao quadrado é igual a 225 com 64 dá 289, ok? E raiz de 289, né? Porque você vai passar quadrado como raiz, então a hipotenusa vai ser 17. Tá? Então, você vem aqui e descobre que o seno de x vai ser 8 sobre 17.
e o cosseno de x vai ser 15 sobre 17. E tá aí as respostas do problema. Beleza? Ok, quem marcou aqui essa outra opção, né, deve ter calculado a hipotenusa errada. Com certeza. Mas vamos lá. Questão número 4. Considerando π igual a 3,14, é claro que tem que ser considerando, porque o π não é 3,14, né? O π tem infinitas casas decimais. Então ele diz assim, a medida aproximada do comprimento de uma circunferência cujo raio mede 17 centímetros. Aqui é muito fácil, basta você lembrar que o comprimento de qualquer circunferência, né, é 2πr, onde esse r é o raio da circunferência que você quer calcular o comprimento. Então o comprimento dessa circunferência aí, né, vai ser 2π, que ele pediu para considerar sendo 3,14, vezes o raio, que é 17. 2 vezes 3,14 dá 6,28, né, vezes 17. E aí, para não perder tempo, a gente vai fazer aqui 6,28 vezes 17, dá 106,76. Certo? A resposta correta está aqui. Acho que me esqueci de apresentar os dados, né? Deixa eu botar só aqui nesse canto. Então, comprimento 2πr, né? 2 vezes 3,14 vezes 17, 6,28 vezes 17, e o resultado é 106,76, né? Só para eu me esqueci de apresentar como é que foi a turma, né? As turmas nessa questão. A maioria esmagadora aí, 96 pessoas das 105, marcaram que a resposta correta é essa mesma, né? Então acredito que aí que todo mundo está entendendo como é que calcula o comprimento de uma circunferência, ok? Vamos lá, agora vamos falar sobre área, né? A área de um paralelogramo, né? A área desse paralelogramo aqui vale quanto, né? Bom, a área de qualquer paralelogramo, você tem que fazer a base vezes a altura, certo? Perceba que nessa questão você não tem o tamanho da altura. Por que você não tem o tamanho da altura? A altura não é 6, beleza? A altura não é 6. Aí muita gente, com certeza, acredito que, vou ver se eu tenho razão, né? Muita gente talvez tenha feito 6 vezes 10, igual a 60 e marcado essa alternativa aqui, né? Mas não está certo. Vamos ver aqui o que foi que fizeram. Ó, 12 pessoas cometeram esse erro aqui, ó. 12 pessoas acharam que a altura era 6, mas a altura não é 6, porque a altura é essa distância aqui, ó. Tem que ser em linha reta, né? Tem que chegar formando um ângulo 90 graus. Então isso aqui que é a altura, certo? Isso aí que é a altura. Então, a maioria acertou, 85 pessoas, né? Marcaram que a resposta correta é 30, e vamos entender porque que é 30, né? Então vamos lá. Então o desafio aqui, primeiro, não é nem achar a área, é achar a altura. Para achar essa altura, você vai usar os argumentos da trigonometria, né? Por isso que você vê primeiro trigonometria, depois a questão das áreas. Ó, perceba que esse triângulozinho aqui, da esquerda, a gente tem a altura desconhecida, mas tem a hipotenusa, que é 6. E esse ângulo aqui é de 30 graus. Agora gravem isso aí na cabeça de vocês, ó. Levem até para o ensino médio todo, né? Para o vestibular também. Se um triângulo retângulo tiver um ângulo de 30 graus, certo? O cateto oposto a esse 30, o cateto oposto ao 30, é metade da hipotenusa. Sempre. Ok? Porque o seno de 30 tem que dar um meio. Isso só acontece se o cateto oposto for metade da hipotenusa. Beleza? Então, nesse caso aqui, essa altura aqui é metade do 6. É 3. Beleza? Você faz isso aí bem rapidinho. Se você não se tocasse nisso, né? Se você não lembrasse, você ia fazer, ó. A altura dividido por 6, ou seja, o cateto oposto dividido pela hipotenusa, tem que dar o seno de 30.
Então, h sobre 6 tem que dar 1 meio. Então, h, você passa o 6 multiplicando, fica 6 vezes 1 meio. Ou seja, a metade, que é 3. Mas você pode concluir isso muito rápido pelo que eu falei aqui anteriormente, né? Pronto, se a altura é 3 e a base é 10, né? Por que a base é 10? Ó? Porque esses lados paralelos, esse lado aqui que mede 10, é congruente a esse lado aqui que mede 10, ó, também. Como a figura é um paralelogramo, os lados que são paralelos têm o mesmo valor. Então a base mede 10. Portanto, a área vai ficar a base, que é 10, vezes a altura, que é 3. Portanto, a área vai ser 10 vezes 3, que é 30. Certo? Então, por isso que a resposta correta é 30. Então, tome cuidado em achar que a área é esses lados deitados, né? Achar que a altura é esses lados deitados. Tem que ser sempre em pé a altura, certo? Tem que ser perpendicular. Questão número 6. De um quadrado ABCD, de lado 12 centímetros. Então, vamos aqui logo anotar, ó. Quadrado grandão aqui ABCD. O tamanho do lado dele é 12 centímetros. Foram retirados 4 triângulos retângulos isósceles, com catetos de 4 centímetros, né? Conforme a figura. A área do octógono remanescente em centímetro quadrado é... Bom, foi o que aconteceu aqui. Eles retiraram 4 triângulos retângulos isósceles. Tá aqui, ó. E ele disse que esses triângulos retângulos aí tem lado medindo 4. 4 aqui, 4 aqui. Eu vou desenhar aqui um deles aqui fora, só para vocês terem ideia. Então ele está dizendo que esses triângulos da ponta são assim, né? Retângulos. E aqui é 4 e aqui também é 4. Bom, então qual vai ser a estratégia aqui? A estratégia... sim, antes disso vamos ver como foi que saíram, né? A maioria marcou que era 112 a área do octógono e a maioria acertou, poucos desviaram aí a resposta, certo? Então aí não teve muita dificuldade. Bom, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos calcular a área do quadrado, né? E vamos fazer menos a área dos 4 triângulos, né? Pronto, essa vai ser a estratégia. Eu vou calcular a área do quadradão grande e vou retirar a área dos 4 triângulos, que foi justamente o que aconteceu, certo? Então a área do octógono aí, que eu vou chamar de A, vai ser isso. Bom, a área do quadrado é bem facinho. A área de qualquer quadrado é o tamanho do lado ao quadrado. Então a área do quadrado vai ser 12 ao quadrado. Menos a área dos 4 triângulos, né? Vamos calcular a área só de um deles. Desses pequenininhos aí. A área de um deles, vou representar assim. A área 1. A área de um deles vai ser o quê? Base, que é 4, vezes a altura, que é 4, sobre 2, da fórmula. A área de qualquer triângulo é base vezes a altura sobre 2. Então vai ficar o quê? 4 vezes 4 dá 16, sobre 2, dá 8. Então cada triângulozinho desse aqui, que foi retirado, tem área 8. Certo? Inclusive eu vou botar aqui, ó. Então a área dos 4 vai ser o quê? 4 vezes 8, que dá 32. Então a área retirada foi 32. Então vai ser 12 ao quadrado menos 32. 12 ao quadrado dá 144, né? Aí eu vou fazer 144 menos 32, que dá o quê? 112. É justamente aqui a alternativa que a maioria achou que era. Beleza. Questão 7, ela é do Enem, né? Eu fiz também numa atividade e a maioria marcou que era 32π, né? Só que teve aqui 11 pessoas que ainda foram em 8π. Né? Vamos entender por quê.
Uma empresa de telefonia celular, né, possui duas antenas que serão substituídas por uma nova, mais potente, né? As áreas de cobertura das antenas que serão substituídas são círculos de raio 4 km. Então, os raios aqui das antenas que serão substituídas, que são essas pequenas, é 4 km. Cujas circunferências se tangenciam no ponto O. Está bem aqui o ponto O. Como mostra a figura. O ponto O indica a posição da nova antena e sua região de cobertura será um círculo cuja circunferência tangenciará externamente a circunferência das áreas de cobertura menores. Com a instalação da nova antena, a medida da área de cobertura em quilômetros quadrados foi ampliada em quanto, né? Bom, o que a gente vai fazer aqui? Vamos calcular aqui a área de cobertura antiga. A área de cobertura antiga é a área que corresponde a esses dois círculos, né? Então essa área aí, vamos chamar de área zero, vai ser o quê? Vai ser 2 vezes a área de um círculo desse azul claro aqui, né? Então vai ser 2 vezes. Como é que calcula a área de um círculo? É π vezes o raio ao quadrado, né? Esse 2 aqui é porque a gente tem 2 círculos, certo? Não é da forma. Bom, o raio ao quadrado, né? Eu vou pegar o raio de quem? Desses dois círculos menores, que é tudo 4. Então, eu vou botar aqui raio igual a 4. Fazendo essa conta aqui, né? 4 ao quadrado é 16, 16 vezes 2, 16 vezes 2 dá 32 π, certo? 4 ao quadrado, 16, beleza. Então, isso aqui é a área de cobertura antiga, né? A potência aí era essa. A área de cobertura nova, vou representar assim, né? A área de cobertura nova vai ser o quê? Vai ser a área desse círculo grandão aqui, né? Beleza? Eu vou até apagar aqui esses raios 4 e o que eu vou considerar agora é essa circunferência grandona aqui, ó. E quanto é que é o raio da circunferência grandona? Vai ser 8. Por que vai ser 8? Porque vai ser, ó, se notar, é um diâmetro desse círculo menor, né? Que era raio 4. Então vai ser 4 daqui com 4 daqui. Por isso que é 8. Então a nova área, né? A área final, vou representar assim, vai ser π vezes o raio ao quadrado. Só que esse raio aí é 8. Certo? Então vai ficar 8 ao quadrado dá 64 π. Beleza? Bom, a pergunta é, foi ampliada em quanto? Né? Então a ampliação foi de quanto? Você vai fazer a área final menos a área inicial. A área final foi 64, a área inicial 32 π, né? 64 menos 32 dá 32 π. Então, acertou quem marcou 32 π, né? Quem marcou 8 π, com certeza vacilou.